Oi pessoal, nós vamos discutir um pouco aqui hoje sobre o texto Abstrações e seus feedbacks, do William Flusser, que na verdade é um capítulo do livro aqui Comunicologia, Reflexões sobre o Futuro, né? E é um texto longo, né? Eu procurei resumir assim, extraindo os tópicos assim mais importantes para a gente poder comentar, de modo a facilitar a leitura do texto, né? E o texto ele tem uma divisão que é um pouco complexa, né? Ele está dividido em três subitens, ou melhor, três itens com vários subitens, né? O primeiro item é chamado do material para o histórico, e ele está dividido em três subitens, né? Objetivar, está pequenininho aqui, deixa eu ver. Objetivar, submeter, imaginar, obstruir, contar, dilacerar. E já o segundo item tem o nome de contrapictografia, escrita é história. O primeiro subitem é o avanço das letras, o segundo é o contra-ataque das imagens, o terceiro é tipografia 1, escrever significa tipografar, o próximo subitem é tipografia 2, do objeto à informação, e o subitem seguinte é tipografia 3, da fé ao experimento, do mestre ao funcionário. Depois o item seguinte é o fim da cultura da escrita, o subsequente aqui é do código numérico, depois esse aqui está pequenininho, do catar ao contar, depois aritmética, depois geometria. O próximo subitem então é o pensamento que conta e da transcendência, do pensamento que conta e da transcendência. O penúltimo subitem é fechar buracos, Newton e Leibniz, e o seguinte se chama antirracionalismo, intuição e nazismo. E o último item, que não tem subitens, se chama programar. Então vamos dar início aqui, não é? O primeiro item, né, chamado do material para o histórico, e do seu primeiro subitem, né, intitulado objetivar, submeter. Esse subitem, o tópico principal dele é como que o ser humano, assim, no início, né, da sua existência, ele tem uma ação no sentido de negar a natureza, e nesse ato, né, de negar a natureza, ele se humaniza, né? Eu vou ler o trecho aqui que eu destaquei, porque surgem alguns elementos interessantes para a gente comentar, né? Então cito aqui: a cultura material significa aquilo que a mão preparou no mundo no decorrer de 2 milhões de anos. Bem, eu apalpo a pedra, eu a capto e concebo ergreife und begreife. O conceito, Begriff, de pedra é mais ou menos esférico. Eu concebi a pedra como uma forma esférica. Com isso, eu a captei. Concipere, de capere. Tenho um conceito, concept, de pedra. Isto é uma informação adquirida. Agora, tomo a pedra, tiro a pedra do mundo, eu a subtraio, eu a retiro de lá. Ela não faz mais parte do mundo da vida, pois eu a tenho em minhas mãos. O mundo da vida é algo que se dirige a mim, mich angeht. Consiste só de futuros. O mundo da vida consiste apenas em advir, ankommen, apenas em dirigir-se, angehen. Fim de citação. Então, a ideia é essa, não é, de que, existe uma homologia, digamos, entre o ato de
retirar algo que pertence à natureza da natureza e conceber, né? Ele joga aí com ergreifen, né, que é agarrar, com begreifen, que é conceber, né? E uma outra coisa interessante desse trecho aqui, que vale a pena mencionar, é essa referência que ele faz ao mundo da vida, né? Que é um conceito que advém principalmente da fenomenologia de Husserl, mas aqui tem um significado bem específico, né? Que para o Flusser, nesse texto aqui, o mundo da vida é, digamos, as coisas como elas são dadas imediatamente para nós, né? É quase como se fosse uma natureza ainda intocada, se bem que não é exatamente isso, mas é como se fosse, né? Seguindo aqui ainda esse item, né, de objetivar / submeter, ele tem um outro trecho aqui que vale a pena destacar, que ele diz: o que eu fiz tirando a pedra do mundo, eu a extraí, retirei, produzi de producere. Há outra palavra para extrair, a saber, abstrair. Essa pedra é uma abstração, não faz mais parte do mundo da vida. Essa pedra que aquele animal deitado certa vez captou é uma abstração. Eu extraí o ato de dirigir-se, retirei o futuro. Agora ela é tridimensional, não mais quadridimensional. É um volume, um corpo. Corpo significa cadáver. Então, antes de passar para o próximo trecho, aqui eu vou comentar um pouco esse, né? Quer dizer, aqui ele joga de novo, né? Agora na tradução portuguesa, né? Extrair e abstrair, né? Abstração é um modo de pensamento, né? A gente abstrai. Existe, quer dizer, até essa expressão pensamento abstrato, né? Mas na verdade todo pensamento é abstrato no sentido de que eu deixo de levar em consideração o objeto físico para elaborar alguma coisa dentro da minha mente, né? Na sequência que ele diz, né? Falando da pedra, né? Ela é algo que se chama de objeto. Objeto significa algo que foi lançado contra mim. Ob icere de iacere. Eu caí, a pedra foi jogada. Em grego se diz objectum. Aqui está em caracteres gregos, né? Problema. Depois ele coloca entre parênteses problema. A pedra é um problema. Isso pode ser traduzido para o alemão de duas formas. A pedra é entendida como um objeto, Gegenstand, ou como um obstáculo, Widerstand. Ele joga de novo aqui, não é? Com as palavras, não é? Gegenstand é a palavra germânica para objeto, no sentido, né, próprio, né? Mas ele fala que, né, que ela pode ser entendida também como não apenas como um obstáculo, mas como um objeto, mas como um obstáculo, né? E aí ele usa o termo Widerstand, que quer dizer resistência, né? No sentido de algo que resiste à minha apropriação, né? Na sequência ainda do objetivar submeter aqui, tem um outro trecho que vale a pena, né, a gente comentar, em que ele diz: o homem entendeu a informação, a forma que estava no ramo compreendeu-a e agora sabe que se pode empregar o ramo em sua forma, naquela informação adquirida como bastão. Agora aquele homem, o das ilhas Trobriand, anda com o ramo pela floresta. Ele é um sujeito do objeto ramo e dominou o objeto. Solucionou o problema do ramo na forma de um bastão. Tecnicamente passou a dominar um problema. A partir de sua subjetividade ele se objetivou. Na medida em que ele deu certo emprego ao ramo, ele tornou a floresta humana, humanizou a floresta. E aqui então ele, avançando um pouco naquela discussão que ele tinha iniciado, né, agora ele está falando, né, do ato, né, de um ser humano, né, em contato direto com a natureza, pegar um galho da árvore, por exemplo, e que está aparecendo aqui como ramo, talvez por uma questão da tradução, né,
e fazer dele um bastão, né? Então ele objetivou, né, algo que pertencia antes aí à pura natureza, né? Ele termina o trecho dizendo: ele humanizou a floresta, né? Tem um outro trechinho aqui que eu destaquei, que ele vai adiante ainda, né, de como que a partir dessa produção, né, do bastão por parte daquele que arrancou, né, o galho da árvore, como é que existe um processo de uma apropriação ainda adiante, né, no sentido de fazer disso um instrumento, uma ferramenta da ação humana, né? Ele diz: simulei minha perna no bastão e agora estimulo o bastão como modelo de minha perna. Esta é a mola propulsora da história humana. Os aparelhos contra-atacam. Os aparelhos são incomparavelmente mais burros do que os mais burros dos seres humanos, mas eles contra-atacam as pessoas e as transformam em funcionários. Fim de citação. Aqui é interessante porque, tem dois tópicos aqui que vale a pena comentar. Primeiro, o fato de que em toda a ação humana sobre a natureza existe uma espécie de reação que advém da própria natureza, né? E esse é um tópico. O outro tópico é que ele está considerando o aparelho aqui não aqueles instrumentos, aqueles dispositivos mais sofisticados que funcionam a partir de um programa, num sentido mais complexo, etc., né? Mas todo e qualquer instrumento, né? Então, nesse sentido, o bastão que um ser humano vivendo aí em contato direto com a natureza produziu a partir de um galho de árvore, por exemplo, ele tendencialmente, potencialmente já é um aparelho, né? E que pode, não é apenas dominado, né? Não é apenas um pedaço da natureza que foi dominado pelo homem, mas algo que pode ele próprio dominar, via dominar o ser humano, não é? Na sequência aqui, agora a gente muda de subitem, né? Ainda o item é do material para o histórico, mas agora o subitem é objetivar/submeter. Eu leio aqui o trecho. A história da cultura começa com o armazenamento de informações adquiridas em partes do mundo da vida que são transformadas em objetos para essa finalidade. Por meio do armazenamento de informações em objetos, os seres humanos tornam-se sujeitos de objetos. Até então eles insistiam no mundo da vida. Graças à abstração de objetos destinada a empregá-los como memórias, os homens não só ainda insistem, de certo não como se ainda fôssemos macacos, mas também existem. Em nós há uma cisão, somos dentro e fora. Os objetos que empregamos como apoios das memórias contra-atacam repercutindo em nós. Nós nos objetivamos, isso leva a novas aquisições de informação. Fim de citação. E aqui tem várias coisas, não é, que valem a pena observar, não é? Que aqui agora, exemplo do que ele já fez, inclusive no outro texto desse mesmo livro que a gente analisou, todo objeto produzido pelo ser humano veicula informações, é memória no sentido material que ele diz, não é? Então ele fala, né, que graças à abstração dos objetos tal como eles existem na natureza, né, eu constituo, né, informação, né, eu transformo esses objetos em memórias, né, e através dessas memórias, no sentido material, como ele diz, ele faz um jogo de palavra que em português ficou os seres humanos, embora os seres humanos insistam, não é, no mundo da vida, ou seja, gostariam talvez de retornar à natureza, na verdade, a partir desse procedimento, né, de extrair objetos da natureza e fazer dele, torná-los memórias, no sentido material do termo, os seres humanos não apenas insistem como animais não racionais, não falantes, né, por exemplo, mas eles existem, não é? Então existe naturalmente todo
um clima heideggeriano soando aqui por baixo, né? Mas é uma apropriação bastante livre também que o Flusser faz assim, da terminologia heideggeriana. Mas quando ele fala, não é, a partir desse processo de apropriação dos objetos externos, né, nós próprios passamos a viver duplamente, enquanto externa e internamente, né? Nós vamos adquirindo um tipo de interioridade que é correlata a uma exterioridade, e isso nos torna seres bastante específicos, né? Na sequência, ainda dentro desse subitem chamado imaginar, obstruir, eu destaquei 2 trechinhos aqui, não só, né, mas também, né? O primeiro deles é: como sujeitos estamos em meio a um mundo objetivo. Por toda parte ao nosso redor há problemas. Estamos condicionados em todos os lados e tentamos solucionar os problemas manipulando objetos. A técnica é o método para atingir a liberdade. Tudo mais que se diz sobre a liberdade é besteira. Naturalmente, a técnica é ambivalente e contra-ataca. No mundo da vida não há problemas. No mundo objetivo só há problemas. Por isso, nos chamamos sujeitos. Somos submissos. Bom, então, essa aproximação que o Flusser faz entre objeto e problema, né? Então, toda vez que o ser humano, ou a partir do momento em que os seres humanos estabelecem objetos da sua ação, esses objetos automaticamente são problemas, né? E é curioso ele dizer que no mundo da vida não há problemas, quer dizer, na existência natural do ser humano não há problemas, porque ainda não há essa questão de se apropriar de coisas para suprir funções, para satisfazer necessidades humanas, né? E uma outra ideia interessante aqui é essa ideia, né, que aponta, né, para uma espécie de tecnofilia aí do Flusser, né, que ele diz que naturalmente antes disso ele diz: a técnica é o método para atingir a liberdade. Tudo mais que se diz sobre a liberdade é besteira, né? Então, para ele, não há outro processo a não ser esse do ser humano. Não há outro processo para se atingir a liberdade, para o ser humano se libertar, se emancipar, do que passar por esse processo de se apropriar de coisas, torná-las objetos e, enquanto tal, problemas a serem resolvidos, né? E uma outra ideia ainda interessante fica sugerida quando ele diz: por isso nos chamamos sujeitos, somos submissos. Porque ele trabalha como, aliás, outros autores também trabalham com essa ambiguidade do termo sujeito, né? Sujeito, num certo sentido, é aquele que age, né? Que, enfim, promove ações, etc., né? Por outro lado, existe uma condição de se estar assujeitado, né? Que faz parte de ser sujeito, né? Por isso que ele fala, né? Por isso nos chamamos sujeitos, somos submissos, né? Então ele trabalha com essa ambiguidade aí do termo sujeito. Na sequência, ainda dentro desse subitem, ele diz: subo uma montanha e posso olhar de cima. Uma descrição mais exata do que acontece seria continuo me retraindo na subjetividade, sou sujeito dos objetos. Como sujeito dos objetos, manipulo-os e armazeno informações dentro deles. Consigo continuar me retraindo na subjetividade e olhar para o mundo todo a partir dessa subjetividade ampliada, abstraída. De repente vejo o mundo objetivo diante de mim. Ganhei algo que em alemão se chama Weltanschauung, cosmovisão. Essa subjetividade não é um lugar, é um não lugar. Não lugar em grego é chamado de utopia. Fim de citação. Então aqui ele está falando um pouco, né, de como que nesse processo, né, de
procurar, buscar a liberdade, passando aí por esse processo de objetivação, né? Na sequência da abstração, tem-se sempre comumente, né? Tem-se uma visão de cima, uma visão panorâmica da coisa, né? Para a qual ele resgata aí o termo alemão Weltanschauung, né? Que ele próprio traduz aqui como cosmovisão, ou como ele encaminha, né? Com esse sentido de cosmovisão. E também a ideia de que a subjetividade ela é um não lugar, então uma subjetividade pura, enquanto não lugar, seria uma pura utopia também, né? Na sequência, ainda desse subitem chamado imaginar/obstruir, tem um outro trecho aqui que eu destaquei, que é o seguinte: tenho dois problemas: como fixo minha visão e como a intersubjetivizo. Um verbo aí que não existe, né? A invenção dele. A solução é tão inaudita e fantástica que mal podemos acreditar. Eu a fixo tomando tintas feitas de terra e pintando-a na parede de uma caverna. Lascaux e Bechermel comprovam isso. Eu simbolizo a ideia, a partir de minha abstração. Dessa distância decido formular minha visão de tal forma que ela signifique algo manifesto, um fenômeno que significa outro, e assim foi combinado, chama-se símbolo. Simbolizo minha visão, classifico esse símbolo, esse código, eu codifico minha cosmovisão. Um traço marrom significa o contorno de um cavalo. Outros conseguem decifrá-lo. Estou relatando como se faz imagens, rastejar para dentro de si mesmo, de lá olhar para fora, fixar o que foi avistado, usar uma parede de pedra como apoio da memória, e assim fixar o avistado para que outros possam decifrá-lo. Esse gesto, extremamente complicado e misterioso, eu denomino com uma única palavra: imaginação. Fim de citação. Então tem vários tópicos aqui que valem a pena ser comentados, né? Primeiro, a ideia de fixar a visão, né? Então a produção daquilo que em outros textos do Flusser ele chama de imagens tradicionais ou convencionais, né? É uma forma de fixar aquilo que eu vejo, né? E depois ato contínuo também de intersubjetivizar, né? Que é um verbo que não está dicionarizado, mas dá para entender o que ele quer dizer com isso, né? Ou seja, a partir daquela informação incrustada, né, enquanto memória material, né, na parede de uma caverna, eu estou intersubjetivizando, né, na medida em que aquilo que eu quis simbolizar passa a ser inteligível, passa a ser compreensível por outras pessoas também, né? E outra coisa interessante desse trecho aqui aponta para a amplitude com a qual o Flusser designa a imaginação, né? Imaginação, a gente pensa em imaginação normalmente como algo que ocorre no interior da nossa cabeça, né? E quando, para o Flusser, ele pensa em imaginação como algo material, como produção de imagens, tanto dentro da cabeça como fora da cabeça mesmo, né? Então, o pintor lá do Paleolítico Superior, ele imaginava quando produzia as suas pinturas rupestres, né? Então tem um outro trecho aqui, ainda dentro desse subitem chamado Imaginar Obstruir, que é o seguinte, eu vou citar, depois eu comento. Quanto mais objetos eu faço para dominar o mundo da vida, tanto mais me distancio da vida, aproximando-me da morte. Agora, vejam, fica ainda mais dramático. Faço imagens para me orientar no mundo objetivo. São mapas. Faço a imagem de um cavalo para saber como matá-lo e como retalhá-lo. É um guia Michelin.
faço a imagem de maneira que outros também possam utilizá-la, ou seja, para que também saibam, ali há mamutes, e dessa forma os abato. São instruções de uso. Fim de citação. Então, bom, ele volta aqui com a ideia do mundo da vida, né? Quer dizer, digamos, de uma natureza ainda menos tocada, né? Pelo ser humano, né? Mas o que é interessante é que, e isso aparece em outras passagens do Flusser também, né? A cultura é um caminho para a morte, não é? Quer dizer, a cultura, na verdade, são estratégias que os seres humanos estabelecem, né? No sentido de se prepararem, né? A partir de uma consciência de sua própria finitude, se prepararem para o seu fim, não é? Mas o que é interessante aqui também, mais até do que esse tópico, é a ideia de que é uma ideia também que aparece em muitas outras passagens do Flusser, é a ideia de que essas imagens tradicionais, elas são mapas, né? Ele usa aqui o termo o guia Michelin, né? Que é um guia muito comum, né? Em muitos países, né? Na Europa, por exemplo, é um standard, assim, né? Ou era, pelo menos antes do Google, né? Antes do Google Maps, né? O livrinho, o guia Michelin, era um standard para todos os viajantes aí dentro da Europa, pelo menos, talvez em outros países, em outros continentes também, né? Bom, então ele fala, né, que ele faz o ser humano, né, primitivo, né, faz a imagem para poder utilizá-la, né? Ela funciona como um guia, né? Então quando ele fala em outros textos, né, que a imagem primitiva, né, a imagem tradicional ela foi inventada para orientar o ser humano, aqui ele está tornando isso mais concreto ainda, né? Na sequência, ainda dentro desse subitem chamado imaginar/obstruir, eu tenho outro trecho que eu destaquei, que ele diz: a informação está armazenada de forma tão fabulosa que ainda é legível depois de 35 mil anos. A imagem é o final da intenção do pintor. O pintor se retirou do mundo. Observe-no em um ateliê. Lá também a ontogênese repete a filogênese. O pintor está diante de uma tela vazia ou da tela do computador. Ele se retira, vê algo, vai até a tela, fixa o que avistou, de forma que outros possam decodificar. Ele tem imaginação. Nessa superfície da imagem, a informação é sincrônica. Está colocada diante de mim como se estivesse em um prato. Decodificando-a, transformo essa informação sincrônica em diacrônica. Divido a simultaneidade em uma sucessão. Movimento meus olhos sob a superfície da imagem. Eu escaneio a superfície da imagem. Na verdade, eu deveria seguir a intenção do pintor. Deveria escanear como o pintor desenhou as linhas, as formas de informação. Estranhamente, tenho a capacidade de decodificar segundo minha própria intenção. Fim de citação. Então, vou destacar alguns tópicos aqui, né? Primeiro, a questão da longevidade das informações, né, que foram colocadas, né, por exemplo, nas pinturas rupestres, né? Depois de 35 mil anos ainda são legíveis, né? Outro tópico é essa questão, né, do pintor como alguém que se retirou, quer dizer, que observou o mundo, se retirou do mundo e passou para a sua tela, né? Aquilo que ele viu, né? Procurou retratar de algum modo, mas de um modo que possa ser decodificado por outras pessoas, né? E que isso é um processo de imaginação, né? E outra coisa, né, que é importante aqui também é quando ele fala que a informação é sincrônica, no sentido de que tudo que está ali pode ser avistado, né, de uma vez só. Quer dizer, existe
uma convergência do tempo, portanto sincronia, não é? Mas o meu processo de decodificação da imagem é um processo de transformar essa sincronia em diacronia, não é? Eu coloco, né, digamos, as informações numa série, na medida em que eu decodifico essas informações, né? E com isso ele termina o trecho aqui dizendo, né, que estranhamente, né, tanto tem uma capacidade de decodificar segundo minha própria intenção, né, que na verdade todo o processo de decodificação tem um elemento subjetivo, né, daquele que decodifica, por parte daquele que decodifica a informação, né. Ainda dentro desse subitem, né, que eu acho que é o mais longo de todos aqui, chamado Imaginar/Obstruir, tem um outro trecho que eu destaquei, que ele diz: de repente eu posso reverter a situação e o vetor de significado pode virar para o outro lado. Em vez de reconhecer o mundo na imagem, começo a reconhecer a imagem no mundo. Em vez de me orientar no mundo objetivo com a ajuda da imagem, começo a me orientar na imagem com a ajuda do mundo objetivo. O mundo imagético, o mundo imaginário, torna-se possível, interessado, e o mundo objetivo, que originalmente significava o mundo imagético, torna-se uma imagem teste. Essa virada tem nome na história. No judaísmo, chama-se adoração de imagens. Paganismo. Isso explica a estranha frase: não deves fazer imagens. Fim de citação. Então aqui é interessante que ele chama atenção, né, para uma reversão possível, que parece que desde sempre esteve como uma potencialidade da imagem, que é essa reversão, né, que em vez de reconhecer o mundo na imagem, eu reconheço a imagem no mundo, né? Então a imagem, em vez dela me orientar, eu me oriento na imagem com a ajuda do mundo objetivo. Sempre quando eu passo aí por essa discussão do Flusser, eu me lembro da declaração assim, de uma pessoa bem idiota, né, que foi para Nova York, né, e sempre em Nova York, né, em Manhattan estão acontecendo diariamente muitas filmagens de séries, de filmes e tal, né? Então, depois dessa pessoa ter visto várias dessas filmagens, as equipes, né, lá, o trânsito impedido e tal, e aí o comentário dessa pessoa foi assim: poxa, aqui eu vi como é que as coisas são realmente são, né, como as coisas realmente são. Eu vi aqui a realidade, quer dizer, a realidade, na verdade, era o que era filmado, né, e depois exibido aí mundo afora nos cinemas e nas televisões e nas internets, etc., né? Então, quer dizer, o mundo objetivo, ele se torna, como o Flusser diz aqui, uma imagem teste, no sentido de que ele parece estar contaminado pela imagem, então ele funciona apenas como um teste, digamos, a respeito da fidedignidade da imagem, alguma coisa dessa natureza, né? E ele fala que isso, na verdade, tende para a idolatria, né? E ele lembra desse preceito judaico, né, segundo o qual não deves fazer imagens, né? Em alemão existe um termo, né, para isso, que é o Bilderverbot, né? Literalmente proibição às imagens. Aqui agora nós entramos num subitem diferente, que é chamado contar/dilacerar. Eu leio o trecho aqui, depois comento. A consciência histórica é uma consequência da escrita, revela-se no escrever. O gesto de escrever a produz. Antes da invenção da escrita, nada acontecia, tudo apenas se passava. Para que algo possa acontecer, deve existir a escrita. Antes da invenção da escrita, o mundo é um happening. Não existem processos. Usei a palavra iconoclastia, destruição de imagens.
Pegue um tijolo em que, de um lado, há uma imagem de uma cena e do outro lado aparecem os mesmos sinais ordenados de outra forma. Esses sinais foram arrancados da imagem, tirados do contexto e novamente ajustados para dilacerar a imagem. Esse tijolo é uma prova de um gesto iconoclasta. Rasgar, em inglês, is to rip. Rasgar e riscar têm relação entre si. Fim de citação. E aqui, como a gente pode ver, nós estamos já nesse subitem, dentro do âmbito aqui do que o Flusser chama de escrita, como algo que ocorre na história da civilização humana, como um método de superação, digamos, daquelas aporias às quais a idolatria poderia levar. Então ele mostra que, quer dizer, primeiro, essa contraposição é interessante, que só há acontecimentos, as coisas acontecem no âmbito da escrita. Antes da invenção da escrita, quando a principal forma de orientação do ser humano eram apenas as imagens, as coisas se passavam, não aconteciam. E ele fala, quer dizer, que provavelmente aqueles tijolinhos nos quais era grafada alguma coisa, era riscada alguma coisa para produzir uma imagem, eles foram sendo rasgados, eles foram sendo fracionados, e colocados numa série, e que com isso surgiu a escrita a partir das imagens. Como ele fala, aparecem os mesmos sinais ordenados de outra forma. Esses sinais foram arrancados da imagem, tirados do contexto. Essa questão de, quer dizer, surge a escrita quando os mesmos sinais que comparecem numa imagem, por exemplo, ícones, numa imagem, são retirados do contexto, deixam de fazer parte de um contexto. Então isso é o início, do que virá a ser a escrita. Então a escrita, ela surge a partir de um dilaceramento da imagem, segundo o ponto de vista do Flusser. Ainda dentro desse subitem aí, contar/dilacerar, ele diz: não muito tempo depois encontramos tijolos de argila. Nessa argila são gravadas imagens com uma pequena cunha, estilos. São imagens de uma casa, por exemplo. Não era uma tentativa de reproduzir uma casa. Não foi feito a partir da imaginação, mas observou a imagem de uma casa. E então se arrancou a imagem de uma casa de sua superfície imagética e rapidamente, cursivamente, como se diria hoje, a imagem foi copiada na argila, que então endureceu. Possuía-se um objeto em cuja superfície uma informação adquirida havia sido armazenada, uma imagem que não mostra mais o contexto. Fim de citação. E aqui ele repete, frisa essa questão, de que, quer dizer, a escrita surgiu inicialmente a partir de elementos que compunham as imagens, mas essa imagem originária foi fracionada, e essas frações da imagem são ainda pequenas imagens, por assim dizer, mas que são retiradas do contexto e colocadas numa série, de modo que com isso muda-se completamente, o modo de pensar. Então supera-se aí, como a gente já sabe, o âmbito da pré-história para o Flusser, e adentra-se aí na história. Então, ainda dentro desse subitem, contar/dilacerar, ele aprofundando aí nessa passagem, das imagens para a escrita, ele diz, eu cito: das imagens surgem contos, Erzählungen, signos enumerados. Aquele que faz imagens transforma-se de imaginativo em contador. Ele tenta contar a história de forma cada vez melhor. Primeiro ele simplesmente as enumera, como
naqueles jarros. Não são narrativas muito belas. 15 cordeiros, 13 cabras, etc. Então, ele acrescenta cordeiros grandes, cordeiros negros, cordeiros que pulam e cordeiros que não pulam. As histórias ficam cada vez mais divertidas. Na medida em que formulo a história em palavras, posso contá-la e não apenas imageticamente, mas também, digamos, em adaico e em copta. Como disso eu fiz letras, posso contar a história como bem quiser, em ugarítico, aramaico, hitita, mitânico e cretense. Estamos presenciando o nascimento da história. Fim de citação. Então a ideia é basicamente essa, né? Quer dizer, provavelmente ele sugere que a utilidade, né, de fracionar imagens em pequenas unidades, a utilidade disso talvez inicialmente tenha sido contar, né? Por exemplo, o pastor levava dentro de um jarro as pedrinhas para contar aí as suas reses, né? E fazendo diferenciações, né? As pedras mais esféricas poderiam ser cordeiros de um jeito, ou outro animal, enfim. E, na verdade, quer dizer, ocorre progressivamente aí um processo de diferenciação dessas pedrinhas, né? De modo que elas passam a indicar objetos, né? De um modo, na medida que elas são colocadas de modo serial, né? E então, como ele fala, na medida em que formulo a história em palavras, posso contá-la não apenas imageticamente, mas também, digamos, em adaico e em copta, né? Quer dizer, há a possibilidade, né, daquela correspondência, né, dos signos impressos, né, nas pequenas pedrinhas ou nos pequenos pedaços de argila, e sons das línguas, né, das diversas línguas, tais como ele menciona aí várias línguas antigas, né. Então, o próximo trecho a ser comentado é aqui, já é um outro subitem, né, que é chamado o avanço das letras, né? Então mostra aí como que paulatinamente, né, a escrita foi predominando, né, predominando em todo o cenário e recalcando, digamos assim, aquele poderio que as imagens possuíam anteriormente, né? Então ele diz: as letras formam linhas, as linhas formam textos, e esses textos avançam contra as imagens. Há algo de militar na literatura. Ela marcha em direção a um ponto final e para além do ponto final em direção ao leitor. Um exército inteiro de letras avança. Uma imagem após outra, um mito após outro, uma magia após outra são eliminados. No fim está o pensamento discursivo histórico puro, ou, se quiserem, a sociedade comunista. A ideia da história da salvação, da redenção, do aperfeiçoamento contínuo está ancorada na invenção da escrita. O progresso acredita superar a morte. Fim de citação. Bom, então ele mostra, né, dentro daquela ideia da correspondência, né, desses pequenos elementos, né, a sonoridade e as línguas, etc. Ele aponta aqui para a constituição de toda uma textualidade, né, dentro da cultura humana, né, e que essa textualidade ela avança, né, como um exército sobre o domínio, né, até então existente das imagens, né. Então, quando ele fala uma imagem após outra, um mito após outro, uma magia após outra, são eliminados, né? Quer dizer, como que a escrita ela passa a ser um método implacável de perseguição a isso que as imagens representavam, né? Mito, magia, etc., né? E no finalzinho aqui tem uma ironia, né, em relação ao comunismo, né, ou ao marxismo, na medida em que ele é uma filosofia, digamos,
crente do progresso, né, que acredita no progresso, ele fala, né, no fim está o pensamento discursivo histórico puro, ou se quiserem a sociedade comunista, né, quer dizer, seria o progresso, o telos, né, de todo o progresso, né. E então, a ideia da história da salvação, da redenção, do aperfeiçoamento contínuo está ancorada na invenção da escrita. Seria, digamos, num primeiro momento foi um avanço militarizado, assim, que só colheu vitórias, né, e que fazia se afigurar aí esse telos, né, de uma redenção, né, da humanidade a partir da invenção da escrita, né? E é interessante observar que se num momento anterior ele tinha falado, né, de como que aqueles primeiros atos de objetivação do ser humano pareciam levar o ser humano para a morte, né? Nesse momento, a partir da invenção da escrita, a partir do estabelecimento da história e da solidificação da noção de progresso, é como se estivesse em curso um processo também de superação da morte, né? Agora, o próximo item mostra como houve uma espécie de reação das imagens a essas primeiras vitórias avassaladoras da escrita, né? Eu cito aqui: aparentemente, o homem é incapaz de pensar histórica e politicamente, sem pensar também de forma imaginativa, pré-histórica, pré-historiográfica, a política. Os textos se carregam cada vez mais de imagens, o pensamento histórico torna-se cada vez mais imaginativo. Porém, acontece também o contrário, de modo que as imagens se carregam também com história quando entram nos textos. As imagens tornam-se cada vez mais históricas e surge uma história das imagens. A dialética texto-imagem é um pensamento imaginativo progressivo na história de um pensamento conceitual progressivo na imagem. A história da Idade Média, principalmente da Igreja, parece ilustrar que, ao longo da história, os pensamentos historiográfico e imaginativo se contradizem e, com isso, reforçam um ao outro dialeticamente. Fim de citação. Bom, então essa reação, né, que ele diz, né, o contra-ataque das imagens, que é o título desse subitem, né, ele fala de como que pareceu, a partir de um certo momento, que era realmente impossível para os seres humanos se orientarem apenas do ponto de vista da escrita, né, que as imagens, de algum modo, continuaram necessárias, mesmo que dentro de uma dialética, né, de oposições aí entre imagem e escrita, né? E ele fala, né, as imagens se tornam cada vez mais históricas, né, e a escrita também passa a ser cada vez mais permeada, né, por elementos imagéticos, né? O que é interessante aqui é que essa menção que ele faz aqui à Idade Média, né, é que os copistas, né, os famosos copistas medievais, né, anteriores à invenção da imprensa, né, a escrita deles era uma escrita toda permeada de imagens, né, de ilustrações, de letras capitulares todas ornamentadas com quase imagéticas, né, por assim dizer, né, eram letras, mas permeadas aí de elementos imagéticos, etc. Como ele torna isso um exemplo, né, dessa dialética entre imagem e escrita, né? Bom, então nós entramos aqui em outro subitem chamado Tipografia 1, e eu leio aqui, depois comento. Chegou-se a uma invenção extraordinária, chamada normalmente de forma inofensiva de impressão de livro ou tipografia. Do que se trata? Tinha-se a impressão de que letras seriam signos de sons específicos, de fonemas, que seriam, portanto, caracteres. Acreditava-se que havia algo de característico nas letras. Como cada língua tem seus fonemas, cada língua tem de ter um alfabeto específico. Com Gutenberg,
chega-se ao seguinte: letras não são caracteres de modo algum, são tipos. De fato, com a mesma letra podem-se designar diferentes fonemas. Então aqui é um ponto de inflexão importante, né, na argumentação do Flusser, né, que, segundo ele, só depois da invenção da imprensa, e bem entendido, né, na formulação aí do Gutenberg, dos tipos móveis, né, então a impressão era feita a partir da composição numa chapa, né, de tipos, de modo que o tipo, quer dizer, não havia nada de característico, digamos assim, né? Como ele fala, né? Quer dizer, antes da impressão, na época da escrita manual, e talvez especialmente dessa escrita enfeitada, né? Dos monges medievais, né? Acreditava-se que a relação entre fonemas e a escrita tinha algo que ver com uma característica da própria escrita, não é? E a invenção da imprensa, né, quer dizer, a composição de tipos móveis, né, para gerar uma chapa e ser comprimida, né, contra um papel, uma chapa cheia de tinta nos relevos, né, de modo que, ao ser comprimida contra um papel, gerava aí uma página impressa, né? Quando houve isso, a partir dessa invenção, ficou claro que as letras são tipos, né? Portanto, elas não têm uma vinculação, digamos, essencializada, não é? Nem com fonemas e nem com as palavras, enfim, elas são algo, digamos, nominal apenas, né? Cada letra, né? Ou melhor, cada letra pode, na verdade, significar fonemas em vários idiomas possíveis, né? Então não se poderia mais sustentar que cada escrita estava ligada a uma língua específica, né? A invenção da imprensa dos tipos móveis fez uma espécie de tábula rasa dentro disso, né? No próximo subitem, né, que é a tipografia 2 do objeto à informação, ele continua ainda explorando aí esse aspecto, né, da tipografia. Ele diz: graças a Gutenberg os livros perderam seu valor, não só porque havia muitos deles, mas porque se descobriu algo inaudito, que o valor do livro não está no material, não está no objeto, mas na informação que ele contém. Nesse ponto, na verdade, a consciência histórica deve ter cessado. Se compreendermos isso, deixamos para trás a sociedade industrial, todas as ideologias históricas, todas as convicções políticas. Penetramos na sociedade informática. A impressão do livro antecipa a revolução industrial e a pós-industrial. Isso rompeu a hegemonia dos monges, e a partir de então todos os cidadãos podem aprender a ler e escrever, e assim podem produzir seus próprios modelos de conhecimento, comportamento e vivência. Fim de citação. Aqui a referência dele é a seguinte, que a referência dele é que os livros, quando eles eram produzidos por esses copistas medievais, eles eram verdadeiras obras de arte, e eles eram valiosíssimos, não é? Valiam assim, ele chega a dizer, né, que um livro com a capa de couro e com tudo aquilo, ele poderia chegar a custar mais ou menos o que custaria hoje um prédio de 5 andares, alguma coisa dessa ordem, não é? Mas a invenção da imprensa barateou o livro e foi ficando cada vez mais claro que o objeto livro era muito menos importante do que a informação que ele continha, né? E isso, segundo o Flusser, abriu caminho para o que veio a ser, séculos depois, aí, a sociedade informacional, né? Pós-industrial, pós-histórica, etc. Que seria o que a gente estaria vivendo hoje, né? Aí ainda ele continua dentro desse subitem, quer dizer, para um novo subitem, né, que chama tipografia 3, que se chama da fé ao experimento, do mestre ao funcionário.
Inicialmente, o trecho que eu destaquei aqui diz: os cidadãos dizem, agora disponho de letras, posso fazer minha própria teoria, agora posso fundar uma ciência, não ad maiorem Dei gloriam, mas para fazer sapatos melhores. Aqui devo primeiro refletir: como se faz um sapato? O que é a natureza através da qual produzo esse sapato? Faço, portanto, ciência natural. Não posso me contentar com a espera pela iluminação divina ou pela autoridade de Aristóteles, mas vou experimentar. Coloco a teoria em oposição à observação e ao experimento. Resumindo, Gutenberg possibilitou a ciência moderna. Fim de citação. Então aqui é interessante, né, porque o Flusser associa diretamente aqui a invenção da imprensa a um processo radical de secularização, né? Ainda que uma das primeiras utilizações aí em massa da imprensa tenha sido as primeiras impressões da Bíblia, né? Traduzida pela primeira vez para uma língua viva, né? No caso o alemão, né? Bom, na sequência ele diz: todo o seu, referindo-se ao antigo cidadão, interesse se volta para a máquina. No centro está a máquina que produz e produz. Ao redor estão as pessoas que trabalham em função da máquina. Isso se chama sociedade industrial e é uma das situações mais insanas na história da humanidade. Não basta que as pessoas exerçam funções, com efeito, elas também têm de consumir aquilo que sai das máquinas. Então, a máquina para, senão a máquina para. De dia alimentam a máquina e à noite tem de engolir o que sai da máquina. Fim de citação. Então ele faz essa passagem, né, quer dizer, no trecho anterior, né, de como que esse processo de secularização ocasionado pela invenção da imprensa redundou na ciência moderna, e depois disso, né, quer dizer, o próximo trecho que eu destaquei, ele já falando como que essa ciência moderna redundou na tecnologia, né? Então o próximo subitem é chamado O Fim da Cultura Escrita, do qual eu destaquei esse trecho aqui que eu vou ler agora. Como o método de Gutenberg foi aperfeiçoado, o mundo ficou repleto de coisas impressas. Atualmente são escritos cerca de 2 milhões de títulos por ano, e portanto há cerca de 4 bilhões de novos livros anualmente, inúmeros bilhões de revistas, jornais e similares. Um rio ininterrupto de letras impressas flui das florestas para as cidades. As florestas desfolham-se e as folhas voam por toda parte e nos ameaçam. E todavia já estamos prestes a superar o papel. Já começamos a emergir dessa loucura histórica e a produzir os chamados textos imateriais. Mas essa enchente desenfreada continua. Os textos não se tornaram apenas sem valor, tornaram-se incapazes de ter qualquer valor. Os textos não só não têm mais valor, eles são lixo. Fim de citação. Então aqui, naturalmente, com o exagero, né, que a gente conhece, né, da expressão aí do Flusser, né, ele fala, né, de como que essa queda no valor, né, do material impresso é em parte ocasionada, inclusive, pela avalanche, né, de material impresso o tempo todo aí no mundo contemporâneo, né, e chama atenção para o fato de que provavelmente todo esse material impresso, né, que está baseado na escrita, no sentido material do termo, estaria com os dias contados, né, e isso é parcialmente verdadeiro, né, a gente vendo aqui um pouco do alto da experiência histórica, né. Mas o finalzinho do trecho, né, aponta para essa questão, né, de como que os textos tendencialmente vão sendo superados, né, por aquilo que em outras passagens do Flusser ele chama de imagens técnicas, né? Então ele fala: os textos não se tornaram apenas sem valor, tornaram-se incapazes de ter qualquer valor. Os textos não são
não só não têm mais valor, eles são lixo. Na verdade, quer dizer, ele fala isso na medida em que, do ponto de vista, digamos, da orientação, né, dos seres humanos no mundo, os textos parecem ser cada vez menos importantes, né? Muito menos, por exemplo, do que as imagens técnicas, né? Ele não fala nelas aqui, mas está subentendido aí, está subjazendo a toda essa discussão o conceito dele de imagens técnicas, né? Então, a partir daí ele introduz aí isso que tem diretamente a ver com essa revolução toda telemática, não é? Sobre a qual ele já estava bastante informado, né? No início dos anos 90, né? Essas palestras que ele deu em Bochum são de 1991, né? Poucos meses antes, inclusive, dele morrer, né? Então ele fala da questão do código numérico, né? Que é, digamos, a chave, né, para toda a digitalização, né? Ele diz: o alfabeto é um código que torna línguas visíveis. As línguas são os produtos mais grandiosos do espírito humano. Cada língua é o produto de inúmeras gerações que transmitiram esse tesouro, contrariando o segundo princípio da termodinâmica e contrariando a lei de Mendel, que diz que informações adquiridas não podem ser transmitidas. Cada língua é, assim, um tesouro que cada geração continua a burilar de forma que se torna cada vez mais fina e elegante. Cada língua é magnífica como estrutura, como ritmo, como melodia, como infinidade de conotações. Quando leio e escrevo, sou responsável por esse tesouro. Fim de citação. E aqui é interessante, né, a gente contrastar esse trecho, né, com aquilo que ele dizia, né, sobre o material impresso, né, ter se tornado um lixo, né? Mas em relação à língua, quer dizer, a língua em si continua sendo, né, cada vez mais importante na medida em que ela vai sendo aperfeiçoada, inclusive de acordo com o que ele diz aqui, né? Mas o que está em questão, logo depois que ele diz isso, né, e é o que está aqui no próximo slide, é que para determinadas finalidades, né, é o número, né, não mais o alfabeto, né, que está muito diretamente aí associado às línguas faladas, né, é o número que conta, né? Ele diz: o código numérico é o código mais sofisticado, fino e desenvolvido. Vocês logo terão a impressão de que o contar é algo acima de tempo e espaço quando eu entoar uma canção de louvor à aritmética e à geometria. Fim de citação. E de fato, né, ele praticamente aí até o final do texto, né, ele fala, né, vai falando, né, de como que as matemáticas, né, desde as suas origens aí na modernidade europeia, né, até o presente, né, elas vêm se constituindo como uma linguagem muito mais precisa, sofisticada, complexa, etc., do que a escrita baseada no alfabeto, né? O próximo subitem, né, chamado do catar ao contar, ele diz, né, quebrei a cabeça para explicar porque o homem precisa do conteúdo da urna e não se contenta simplesmente com os números na superfície da urna. A explicação talvez seja que o contar nada tem a ver com olhos, mas com dedos. Talvez se conte com dedos ou até com a ponta dos dedos. Se for assim, isso seria de extrema importância para o presente e futuro, pois nossa cultura está se tornando uma cultura de pontas dos dedos. O instrumento mais importante em nossa cultura são as teclas, começando por aquelas da câmera fotográfica e da máquina de escrever, até as teclas de todos os aparelhos automáticos. Fim de citação. E aqui é interessante, né, que ele mostra essa passagem, né, digamos, e essa associação também, né, das imagens técnicas, né, das imagens digitais, das imagens sintéticas, né, produzidas pelo computador, né, elas, enquanto imagens, naturalmente têm a ver com a nossa visão, né,
mas do ponto de vista da sua produção, elas têm mais a ver com os dedos, e ele fala especialmente com as pontas dos dedos, né, que são os nossos, que designam, né, denotam os nossos contatos com os atuais dispositivos aí cibernéticos, né? E ainda, né, depois de 30 anos quase, né, ainda continua sendo assim, né? Bom, na sequência, né, ele começa a falar da aritmética, e eu vou, enfim, eu retive aí desse trecho só um trecho aqui, uma passagem que me parece mais interessante para a gente entender aqui o para onde, né, da argumentação dele. Aqui ele diz: a série infinita dos chamados números naturais tem muitos buracos. Entre 1 e 2 há um buraco que não pode ser preenchido. Quando uso fracionários e escrevo 1 após a vírgula, abre-se o buraco entre 1 e 1,1. Vírgulas infinitas também não resolvem o problema. O buraco não pode ser fechado. Portanto, no tocante aos números, não se pode falar em uma série. Muito antes é preciso falar de um colar de pérolas. Essas pérolas não têm, porém, nenhuma dimensão. O número é um ponto, é adimensional. Os números são claros e evidentes, clara e distincta perceptio. São claros porque cada número tem um único significado. No caso dos números, não é possível demorar-se em uma interpretação. Eles não podem ser interpretados. Fim de citação. Então tem algumas coisas aqui que cabe, né, sobre as quais cabe comentar, né? Essa questão dos números, né? Os números naturais, né? Entre 1 e 2, né? Há um buraco, como ele diz, que não pode ser preenchido, né? Mas mesmo se eu levo em consideração números racionais, né, ou frações, etc., como ele diz, né, entre 1 e 1,1 existe também um buraco, ou se eu posso dizer entre 1,1 e 1,11 também existe o buraco, de modo que um buraco, como ele diz, que não pode ser fechado, né? E então ele introduz a questão ele fala que isso deveria ser pensado antes como um colar de pérolas, né? Ele introduz aí a questão dos quanta, né? Das unidades discretas, digamos assim, né? Ele fala: o número é um ponto e é adimensional, e por aí vai, né? E a outra ideia que também é que os números eles designam sem ambiguidade. Então, em relação a números, não existem interpretações, né? Depois desse trechinho aqui da aritmética, eu destaquei um outro trecho da parte relativa à geometria, né? Ele diz: o mundo surgiu então quando pontos se tornaram linhas, as linhas se tornaram superfícies, as superfícies se tornaram corpos e os corpos se tornaram corpos em movimento. Esse mito funciona graças a um terceiro olho, um olho pineal. Esse olho pineal chama-se teoria. É um mito tipicamente teórico. Tentarei torná-lo visível, transferi-lo do olho teórico para o sensorial. Então ele fala, né, da importância, né, a partir, digamos, dessa abstração extrema, né, da relação de um ponto com um número, né, como que um mundo num sentido teórico, né, num sentido de alta abstração, né, foi tornado possível, né? Na sequência ele diz: se o mundo consistia só de pontos, a geometria na verdade surgiu da aritmética. Em outras palavras, o mundo surgiu do contar. Consequentemente, os números são a harmonia do mundo. O que descubro atrás do mundo são números. Imaginem-se na metaponto de Pitágoras. Pitágoras sabia que havia uma dificuldade com a harmonia das esferas. Se eu inicio alguém no mistério do mundo dos números, será diferente do que se um professor de matemática o fizer. Fim de citação.
Então, aqui essa questão, né, que ele comenta também, por exemplo, do surgimento da geometria analítica em Descartes, que foi exatamente a atribuição de números a pontos, né? Você cria um plano, né, a partir dos eixos coordenados, né, e cada ponto ali, a cada ponto podem ser associados números, né, de acordo com a posição relativa, né, aos eixos coordenados, né. E essa questão do mundo, né, quer dizer, é uma ideia que já existe em Pitágoras, né, do número como subjazendo a toda a ordem do mundo, né. O número é aquele aspecto não visível da realidade, que no entanto é o que gera a própria realidade, inclusive a realidade sensível, né. Mas ele chama atenção para o fato de que o próprio Pitágoras sabia que a harmonia, nesse sentido numérico, não poderia ser completa, não é? Mas não vou entrar nisso porque sim, tem muitas implicações aqui que nos afastariam aí do mais importante, né? Ainda, quer dizer, agora não mais nesse tópico da geometria, mas ainda desdobrando, né, é um subitem chamado do pensamento que conta e da sua transcendência. O pensamento que conta, na verdade, é o pensamento que conta no sentido de 1, 2, 3, 4, né? Ele fala, né, com os árabes vem o zero, e vocês agora têm a possibilidade de dizer zero é um número. Se ele é um número, tem um sucessor e um predecessor, como qualquer número. De repente, o menos não é um operador, mas parte de um número. Existe algo que se chama menos 1. Menos 4 é um número diferente de mais 4. Se menos x igual a mais, menos vezes menos dá mais. Como é que menos 4 pode ter raiz? Para extrair a raiz de números negativos, tenho de inventar novos números imaginários. Isso continua e a coisa fica cada vez mais complexa. Cada um desses passos no cálculo foi um passo colossal da faculdade de imaginação e da criatividade humanas. Fim de citação. Eu coloquei esse trecho mais assim como ilustração, né, no sentido de como que a partir da ideia dos números naturais, dos números inteiros, dos números racionais, dos números irracionais, até chegar nos números imaginários, né, que seriam números oriundos aí de raízes de números negativos, né? Mas também não é uma coisa para a gente entrar aqui. Ainda nesse subitem chamado do pensamento que conta e da transcendência, ele diz, no mesmo momento em que se começou a democratizar o alfabeto, surgiu um novo código secreto, o código secreto dos números. O alfabeto mal tinha começado a se espalhar como uma peste sobre a sociedade, e a aritmética e a geometria emigraram e formaram uma nova elite. Se eu paro de escrever e começo a calcular, a estrutura de meu pensamento torna-se aritmética. Penso de modo claro e distinto. Desprezo todas as outras formas de pensar. O pensamento real, digno do ser humano, é clara et distincta perceptio. A coisa pensante é aritmética. Res cogitans. Fim de citação. Então aqui ele aponta para essa situação, né, de como que a partir dessa tendencial superação, né, de um raciocínio numérico sobre, né, por sobre, né, o pensamento baseado no alfabeto, né, na escrita alfabética, né, como que isso começa a formar uma nova elite, né, que, de acordo com o que ele vai colocar posteriormente, tem hoje os seus principais herdeiros aí nos informáticos, nos analistas de sistema, naqueles que trabalham diretamente aí nos códigos-fonte aí dos softwares mais complexos, né? Um outro trecho sobre o qual eu vou passar assim mais rapidamente, porque é quase que uma curiosidade, a não ser por um determinado detalhe que depois vocês vão entender, diz respeito a essa questão, né, de como que
o pensamento matemático, né, no século XVII, a partir do final do século XVII, início do século XVIII, procurou fechar os buracos, né, sobre os quais ele tinha falado, né, em relação aí aos números, né. Então diz respeito aqui, aliás, é o título desse subitem, chama Fechar Buracos, Newton e Leibniz. Eu vou ler aqui. Entre Terra e Lua há um buraco através do qual elas se atraem, comparável à aritmética. Como preencher esses buracos? Então Newton refletiu como poderia inventar uma matemática superior, o que significa números com a finalidade de preencher os buracos entre os outros números, dizendo de forma mais elegante, para integrar as diferenciais, um cálculo diferencial. Na mesma época, Leibniz tinha um problema semelhante. Se o mundo se compõe só de pontos, ele se chama de mônadas, e esses pontos estão coordenados entre si em harmonias pré-estabilizadas, deveria ser possível preencher as mônadas umas com as outras. Sempre se afirma que Leibniz e Newton teriam inventado a integral independentemente um do outro, mas os motivos eram completamente diferentes. Fim de citação. Então a ideia aqui é que o surgimento, né, do chamado cálculo infinitesimal, né, como um modo, digamos, ideal de, nos próprios cálculos, né, fechar esses buracos, né, que eram entendidos, né, principalmente no Newton, menos no Leibniz, né, porque ele pensava nas mônadas como uma espécie de superfície contínua, formada de pontos, mas contínua, né? Mas de como quer dizer, como que artifícios de cálculo, né, infinitesimal poderiam fechar esses buracos, né? Enfim, mas também é um outro tópico sobre o qual é melhor não falar mais, para a gente não se demorar muito, né? Então tem um subitem ainda dentro desse grande item aí, né, contra a pictografia escrita história, né? Nós estamos nele assim há muitos subitens já, né? E esse agora se chama Antirracionalismo, Intuição e Nazismo. Eu leio aqui, depois eu comento. Chegou-se a essa filosofia desesperada, antirracional, principalmente na Alemanha. Os filósofos anglo-saxões foram nesse aspecto um pouco mais civilizados, mas os filósofos alemães e na sequência os franceses desistiram da esperança na razão. Em vez disso tiveram intuição e inspiração. Começaram a desprezar a razão. Isso, por sua vez, explica o nazismo. Quem não compreende o problema da equação diferencial não pode entender o que aconteceu na primeira metade do século XX. Aconteceu com os filósofos continentais aquilo que o diabo em Fausto anunciou ao estudante. Fim de citação. E é por isso que eu fiz coloquei, ainda destaquei o trecho lá sobre o Newton e Leibniz, né? Porque a partir do cálculo infinitesimal se tornou claro que era um artifício, né, no sentido de tentar superar uma possível irracionalidade impressa nas próprias coisas, né? Então isso apontou para uma espécie de niilismo, para uma espécie de irracionalismo, né, que, segundo uma opinião aí bastante pessoal do Flusser, teria sido responsável, né, por fenômenos aí bárbaros, né, como o nazismo na Alemanha, né? Se ele está certo em relação a isso, eu próprio não tenho muita certeza, mas enfim, ele faz o ponto dele aqui, né? E a gente chega ao último item aqui, chamado programar, que não tem subitens, né? Fica só assim, e é o fechamento aqui desse capítulo, né? Eu leio aqui. Quando calcula, o homem está nesse palácio de cristal feito de teorias que se apoiam mutuamente, urdido por algoritmos. Agora ele prefere fazer máquinas que não precisam mais disso. Elas calculam 1 mais 1 mais 1 mais 1. Na verdade, elas calculam 1 mais 1 mais 1 mais 0 mais 1 mais 1. Com esses cálculos idiotas, elas fazem melhor do que os homens. Calcular é mecanizável. Dever-se-ia saber disso, desde sempre. Pois catar pulgas, isto
isso com efeito as máquinas podem fazer. É horrível. Na maior habilidade humana, as máquinas se saem melhor do que os homens. Não tem o menor sentido querer competir com elas. Fim de citação. Então aqui é muito isso. Ele usa essa imagem do Palácio de Cristal, né, como é uma construção muito imponente, mas que pela própria maneira pela qual foi construída, né, é frágil, né, é inconsistente, né? Mas, por outro lado, os cálculos funcionam, né? Funcionam tanto que os seres humanos podem delegar às máquinas fazerem os cálculos, né? Então, quando ele fala do 1 mais 1 mais 1 mais 0 mais 1, ele está falando simplesmente do código binário, né, que gera todos os processos digitais, né? Então a gente está finalmente aqui mencionando, né, a fonte, inclusive a fonte mais nobre, digamos assim, ou mais especificamente, né, verdadeira das imagens técnicas, né, das tecnoimagens, né? No próximo trecho, que é o último aqui a ser comentado, ele diz: a alimentação de máquinas chama-se análise de sistema, síntese de sistema, programação, informática, como queiram. Então a elite dos números, aquela que antes já dominara o mundo, não perdeu sua posição devido à mecanização do contar. Pelo contrário, ela deu um passo para trás do cálculo e passou para a esfera abstrata daquilo que hoje se chama software. Essas pessoas são nossos verdadeiros soberanos, os maquinadores ocultos atrás de tudo. Elas não têm nenhum motivo, fazem isso porque é um belo jogo. São jogadores homines ludentes. Fim de citação. Então, só pequenos comentários aqui sobre isso, né? Ele faz uma ligação, quer dizer, daquela elite, digamos, dos engenheiros, né, que veio se formando a partir do século XVII, daquelas pessoas que passaram a dominar os cálculos infinitesimais, dentre outros, né, os números imaginários, etc. Então existe uma passagem, né, possível dessa elite que veio se formando a partir do século XVII, XVIII, para os atuais programadores, os atuais analistas de sistema, né? Na medida em que eles são os produtores dos programas que fazem as máquinas funcionarem, né? As máquinas são burras, né? Elas precisam realmente de serem alimentadas, né, por esses programas, né? Mas o que é curioso aqui e que é uma passagem na qual o Flusser assume uma posição que às vezes ele assume posição um pouquinho diferente, né? Ele fala como se os programadores fossem os verdadeiros soberanos, quando na verdade, por exemplo, né, em outros, no pós-história e em outros textos também, ele fala, né, que os programadores, né, aqueles que põem a mão na massa no sentido de escreverem os programas que fazem as máquinas funcionarem, eles são programados, né? Eles próprios são programados por um meta-aparelho, né? Por um meta-programa também, né? Então, fica um pouco incerto, né, quando ele diz que esses programadores programam, na verdade, porque o software é um belo jogo e que eles seriam os homines ludentes, né? Que é uma ideia do Flusser que a gente já conhece também de outros textos, né? E com isso, né, quer dizer, eu encerro aqui a minha exposição, lembrando que essa posição aqui do Flusser é uma posição que não é, digamos, definitiva, né, uma vez que, bom, na verdade esse é uma das últimas expressões, assim, não vou dizer escritas porque foi falado, né, livremente, foi uma palestra, mas foi uma das últimas colocações aí do Flusser, né, mas ele sempre variou um pouco, né, mudou sua posição, né, no sentido de os programadores serem mais ou menos programados e programáveis, né. Mas então, com isso eu encerro aqui a exposição do texto e agradeço a atenção e mando aquele abraço para todos e todas.